quem eu sou, como eu sou fisicamente, como eu sou psicologicamente, do que eu gosto, como eu me relaciono com o outro, com o mundo, com a cultura, comigo mesmo. Essas perguntas nos permitem pensar sobre a definição de identidade. Identidade é o conjunto de características que levam o indivíduo a ser quem ele é. Características essas que são aprendidas e construídas a partir da diferenciação entre o eu e o outro, ou seja, pela diferenciação. O processo de construção da identidade é histórico, é social, é fruto da autonomia e da consciência própria que o indivíduo tem nos cursos dinâmicos da vida. E por que o ser humano tem a necessidade de firmar sua identidade? Porque ele tem a necessidade de existir. Existir implica em estabelecer e deixar uma marca que seja reconhecida pelo outro. Os modos de atingir isso se dão pelo contato com o mundo, com a cultura, com os outros, a instituições a quais filia-se, aos posicionamentos políticos, éticos, afetivos e também à arte. A arte é uma atividade humana ligada às expressões de ordem estética, ou seja, às expressões sensoriais. Cada obra artística possui um significado único e diferente. A arte tem 3 formas: visual, que inclui pintura, fotografia, cinema e escultura, instalações; a corporal, que é teatro, a dança, a escrita e performances; e por fim, a sonora, que inclui o canto e o tocar de instrumentos. A arte, como contribuinte no processo de construção da identidade, ao colocar o indivíduo como realizador da mesma, potencializa a noção da diferenciação, pois amplia as possibilidades de percepção acerca do mundo e do próprio ser humano. Meu nome é Danilo, faço jornalismo e a maneira como eu expresso através da arte é com a fotografia. A fotografia, para mim, é mostrar aquilo que já se tornou comum ou invisível aos olhos da sociedade e contar uma história através dela. Por exemplo, você pegar um feirante, para você ele só está vendendo, ele só é mais um comerciante no meio de tantos outros. E o que eu tento fazer é mostrar que ele tem uma história, que ele tem mais que apenas um ser humano ganhando seu pão de cada dia. Ali tem várias histórias que podem ser contadas através de uma foto. Cores e cenas simples. Porque eu me vejo desse jeito. Me vejo uma pessoa, eu acho, não sei, radiante e alegre. Então eu tento pegar uma cena triste e fazer com que ela não só, seja uma coisa triste, que, dá pra você dar uma risada ali em meias tantas outras tristezas que você... Foi uma vez quando eu tava andando na Paulista até, e eu vi um morador de rua. Acredito que ele seja mesmo, porque eu troquei uma ideia com ele, ele meio que deu a entender que era um morador de rua. Além, a roupa dele estava extremamente gasta, mas tinha cor. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi cores. Eu lembro até hoje que era uma camiseta vermelha e ele tava com um chinelo colorido. Acho que ele foi o ápice. Porque além de eu ter visto tanto uma cena para você contar uma história, se você olhasse para o cara, você tinha uma fotografia, tanto triste, porém alegre por conta da tonalidade da roupa dele. E foi ali que eu encontrei o meu olhar fotográfico, Pegar cenas que realmente estão comuns, invisíveis, e mostrar que ali tem uma história, que ali tem sim algo a ser contado através de uma fotografia. Um Danilo ingrato, eu acho que um Danilo grato, vamos fazer esse trocadilho. E decisivo, porque se não fosse a fotografia, eu acho que eu não estaria fazendo o curso que eu estou fazendo hoje. Porque eu quis somar tanto uma foto com uma história. E o jornalismo, ele te dá totalmente isso. Ele te dá a fotografia e ele te dá uma história a ser contada. Meu nome é Vitória Rodrigues, eu tenho 22 anos e sou estudante de publicidade e propaganda. O teatro é um lugar onde você pode ser quem você quiser e quando você quiser. O teatro, ele expressa a Vitória uma pessoa totalmente flexível ao mundo, na qual
na frente de um problema, com um problema, ela faz com que seja amenizado isso. Não que eu viva num personagem, mas isso facilita bastante a lidar com o mundo mesmo. Acredito que a partir do momento em que eu não consegui viver mais sem, e quando eu ficava sem, eu percebia que aquilo fazia falta. Então acredito que é mais quando você dá um tempo para si, ou até mesmo quando você tem esse tempo para refletir, um tempo só você, e você vê que realmente está faltando algo, que aí, no caso, seria o teatro. Antes do teatro eu não consigo identificar muito, porque eu, desde pequena, eu tô fazendo alguma coisa, sempre estou fazendo, igual eu disse, teatro escola e tudo mais. Mas se fosse para definir, eu acho que é uma Vitória com a mente fechada, uma Vitória sem personalidade. O depois é a mente aberta, é totalmente hábil para situações, coisas e pessoas também, a lidar com as pessoas fáceis, difíceis e todos os tipos. Em papel, eu acho que é não só o que eu fiz, mas acho que para o teatro mesmo é o papel mais importante, o que é mais gostoso de fazer é aquilo que você sai da casinha. É algo que você não está acostumado a fazer, é aquilo que é desafiador para você. Então, acredito que no meu caso foi fazer uma vilã e isso foi bem desafiador, porque a gente tem que fazer laboratório, então você tem que pesquisar, você tem que ir a fundo, você tem que mexer num lugar em que você não quer mexer, porque no caso o vilã é o lado escuro da situação, o lado ruim da situação, então acho que esse foi o mais desafiador. Então acredito que são com esses detalhes, principalmente os sentimentos de alguns personagens que vai atribuindo a você e você fala, isso eu vou levar para minha vida. É uma menina sonhadora, batalhadora, persistente, ansiosa, medrosa, mas acredito que persistência é a palavra mesmo. Eu acho que a Vitória é isso. A Vitória é uma pessoa que persiste e não desiste. Meu nome é Gabriele, eu tenho 18 anos e eu curso jornalismo aqui na São Judas. Bom, fotografia para mim é eu tentar fazer com que a pessoa veja as coisas com outro olhar. Tipo, o que eu acho eu coloco naquilo e quero que a pessoa veja do mesmo jeito que eu acabei vendo. É muito difícil colocar, tipo, ok, é uma coisa fácil de eu chegar e conseguir descrever que fotografia para mim representa isso. Mas quando eu era mais nova eu sofria bastante de bullying, essas coisas, e foi uma maneira que eu achei de conseguir me expressar, de conseguir que as pessoas me olhassem com outros olhos também, tipo, olhassem e falarem, ok, ela não é só aquela menininha chata, ela consegue ver as coisas de uma maneira diferente. E isso foi se incorporando em quem eu sou ao longo dos anos. Foi uma maneira de eu conseguir também me entender como pessoa, de eu conseguir olhar para os outros e conseguir olhar com uma maneira diferente. Tipo, comecei a tirar foto do pessoal que sofria o bullying. Tipo, eu vi aquelas pessoas falando, não, mas ela é bonita, olha lá. Aí eu comecei a tirar foto. Por acidente. Porque, sendo bem sincera, eu olhava, todo mundo tinha um dom. Olhava, esse canta, esse pinta, esse dança. E eu ficava assim, gente, eu não tenho nada, não pode ser. Aí eu tentei passar por tudo, até a hora que eu me achei na fotografia, sem querer. Eu peguei o celular e comecei a tirar foto e falei, olha, até que não tá tão ruim. E hoje em dia eu ainda não sou profissional nisso, mas é uma coisa que eu gosto bastante, espero que dê certo. Não consigo mais sair sem uma câmera na mão. Pode ser celular ou pode ser câmera, mas eu olho assim aquela coisa, eu falo, olho para aquele tipo de luz e falo, ok, uma pessoa ali ficaria legal para tirar uma foto. Ou então, foi quando eu fui viajar e eu olhei assim e falei, eu quero que as pessoas vejam isso, porque só descrever não basta, eu tenho que mostrar para eles o que eu tô vendo. Sim, principalmente detalhes, assim, coisas que as pessoas não veem. Tipo, elas olham e falam, ignora. Por causa da correria do dia a dia, você não para você olhar alguém, ou então, sei lá, o sol, o trânsito. Às vezes você passa por ele, mas você não para olhar tudo bonitinho. E às vezes é legal você olhar contra o olho. Eu tenho amigos que são negros e a gente colocou padrões, tipo, diferença de mulheres negras. Tipo, a gente fez, porque tem o estereótipo da mulher negra de ser toda maravilhosa e com um corpão, isso e aquilo. E não é bem assim.
Então aí a gente fotografou, mas foi assim mais uma coisa na brincadeira do que algo realmente muito sério. E tem alguns também de corpo feminino, etc. Eu senti uma necessidade de ser completa, de eu olhar assim e falar, eu quero alguma coisa pra mim, eu quero alguma coisa que seja minha, que eu sinta prazer fazendo e que eu possa não só ajudar, mas tipo, fazer com que as pessoas também enxerguem de outra maneira. E eu acho que é isso, foi uma sensação de me sentir completa, de não precisar procurar mais alguma coisa. Eu sou a Isa Nogueira, eu tenho 23 anos e eu faço jornalismo aqui na São Judas. Eu desenho e o artesanato em si, de montar e fazer todo o processo, sair daqueles materiais separados, juntar e fazer alguma coisa, sabe? Acho que desde pequenininha, assim, eu gosto de criar coisas e, sei lá, eu gostava de mexer com as minhas próprias roupas, ou até, tipo, cabelo, coisas assim. E eu acho que eu não tinha essa consciência de que eu fazia arte sozinha. Acho que isso reflete um pouco de mim, essa coisa do detalhe e da organização. Eu acho que eu sempre fui assim, tipo, cresci assim e isso acho que reflete mais, assim. E a minha história com arte é um pouquinho mais antiga do que eu faço artesanato, assim. Eu faço artesanato há 1 ano, mais ou menos. Mas tudo começou em 2015, quando eu comecei a ter uma banda. Eu sempre estudei música sozinha, né? Então eu já tocava violão, estudava piano porque eu gostava muito. E aí em 2015 eu trombei com uma galera e a gente fez uma banda. E a gente começou a criar música autoral. E eu falei, putz, cara, eu posso fazer uma coisa dessa? Porque antes pra mim era sempre reprodução de algo. Mas eu não me via como criadora. Com essa coisa de, putz, eu posso colocar uma coisa no mundo, expressar o eu. E eu vejo isso como se materializar. Eu acho que a arte é isso. A gente tem tanta coisa dentro da gente e a gente quer botar pra fora e acho que a arte é uma das melhores plataformas que existe para isso. Eu gosto de fazer uma analogia de virar a chavinha. Tem momentos na sua vida em que você vira a chavinha na cabeça. Você passa por uma experiência, você sai de um eu seu para entrar em outro, né? E levando alguma coisa, mas sempre se transformando nisso. E quando eu descobri esse potencial de criação, isso virou uma necessidade minha. Eu vinha, tipo, isso para me manter tranquila, calma, me descobrir, me conhecer, eu tenho que expressar alguma coisa. E eu acho que a Isabela antes era uma Isabela tímida, uma Isabela que tinha medo, muito mais insegurança do que tem hoje, porque todo mundo tem as suas, mas eu era muito mais fechada para o mundo. E quando eu conheci a arte, eu comecei a ver 1001 coisas que eu não via antes. Então acho que é isso, assim. Eu acho que essa coisa da perspectiva foi muito forte, de eu conseguir ser mais aberta para o mundo, não ter tanto medo das descobertas com as pessoas, com as relações da vida, com a família, com tudo, assim. E como identidade, eu acho que tem uma coisa muito legal que quando você começa a fazer arte, independente do que você faça em arte, você consegue se enxergar no mundo e isso para sua autoestima é maravilhoso. Eu acho que não importa o que você faz em relação à arte, não precisa ser uma coisa de muito sucesso ou de que tenha ali que o público seja seus amigos, sabe, uma coisa assim. Mas você consegue se entender, você consegue se ver ali, sabe? Então acho que isso é uma das coisas mais bonitas que tem para sua autoestima mesmo, de autoconhecimento. É um negócio muito, muito legal. Isabela é, antes de tudo, um ser humano. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer definição, eu sou ser humano. E aí, vai que vai.